O Oeiras Digital recebe hoje Alexandra Moura, vereadora na Câmara Municipal de Oeiras e líder do PS Oeiras. É com entrevistas de interesse público que o Oeiras Digital se torna mais próximo de si. Doutora Alexandra Moura, como vereadora e atual líder do Partido Socialista em Oeiras, como é que avalia a situação financeira da Câmara, sendo que foi suspenso um dos autocarros sociais mais importantes que abrangia principalmente a terceira idade, e como é que também, inserindo na questão, como é que vê a situação das empresas municipais? Bem, são duas áreas um bocadinho distintas, não é? O setor empresarial local, ao longo dos últimos 4 anos, o PS tem chamado a atenção sobre a necessidade de reestruturação desse setor. Entretanto, saiu uma legislação que obriga a que essa reestruturação seja feita, e eu acho que a Câmara aquilo que tem que pensar e perceber muito bem é o que é que quer para o setor empresarial local de Oeiras. Ou seja, tem que olhar para as empresas, perceber se elas efetivamente cumprem o seu objeto social, se elas podem ser consideradas um braço direito da Câmara Municipal e, portanto, que ajudem a implementar serviços que sejam mais-valia para a Câmara Municipal, mas é preciso perceber que se a Câmara entende que elas efetivamente cumprem o seu objeto social, a Câmara tem um papel também a cumprir com essas empresas. Por exemplo, no caso da Oeiras Viva, recentemente foi à reunião de Câmara a aprovação do contrato de programa no valor de 300 mil euros. Nós votámos contra porque o valor do ano 2013 que era necessário para cobrir a área social eram 517. Não faz sentido nós mantermos as empresas sem lhes darmos aquilo que são os instrumentos que efetivamente elas precisam para poderem serem desenvolvidas. Considera que há empresas que não têm viabilidade? Eu não sei se elas têm viabilidade ou não. Os números indicam que elas não têm viabilidade. Portanto, das duas uma. Olhamos para elas e percebemos claramente o que é que a Câmara Municipal quer fazer, mantendo aqueles postos de trabalho, e então reformula o seu contrato de programa com a própria empresa, ou então olhamos para elas e dizemos ela não cumpre o objeto e então vamos fechá-las. Então isto é uma opção claramente política. Está-me a dizer que há empresas neste momento a funcionarem sem as condições mínimas de viabilidade financeira? Com certeza. Acho que isso é do domínio comum. São várias que estão a funcionar sem capacidade neste momento, sem a garantia de que chegam ao final do ano 2014 e que têm resultados positivos. E em termos de cumprimento das funções, não estão a cumprir as funções? Não, eu não digo que elas não cumpram as funções. Pode haver empresas com as quais nós tínhamos dúvidas relativamente à forma como elas foram criadas e o objeto da empresa já tenha vindo a ser transformado, que é o caso, por exemplo, da Habitágua, que agora com a delegação de competências, não é, para as juntas de freguesia, as competências que a Habitágua tem, têm que ser, do ponto de vista estatutário, alteradas. Mas esta é uma situação específica. A Parquestejo cumpre as suas funções, a Oeiras Viva cumpre as suas funções, mas para cumprir as suas funções, a Câmara tem que cumprir com as empresas também uma função, que é a do cumprimento de um contrato de programa que seja realista, que corresponda com aquilo que efetivamente é a despesa que aquelas empresas têm para cumprir o objeto social, para os quais não está a cumprir quando temos consciência que o valor do ano 2013 são 517 mil euros para dar cobertura a 3 piscinas municipais no sentido de terem um objeto social, não é? E o contrato de programa que vem para o ano 2014 é de 300 mil. Portanto, já sabemos à partida que no ano anterior pusemos lá 217 mil a menos. E este ano corremos o risco de fazer o mesmo, o que significa que os resultados vão ser claramente negativos. O Combos pode ter sido uma ideia fantástica, mas nasceu mal. E nasceu mal porque não foi feito um estudo de viabilidade, não é da empresa, mas dos percursos que efetivamente faziam sentido. Nós sabemos que os vereadores e os presidentes de junta encontraram-se e pensaram num percurso que pudesse fazer sentido. Mas isto não quer dizer... Uma coisa é a percepção que o presidente de junta tem, outra coisa são os movimentos que as pessoas fazem dentro das freguesias e entre freguesias. São coisas completamente distintas. E estes números não existem. Não existem estes números, como não existem os números de... Não sabemos exatamente quantas pessoas frequentaram que percursos. E isso leva-nos a tentar a ponderar e a questionar a Câmara o que é que a Câmara quer fazer agora com o fecho do Combos. O Combos fechou, na minha perspectiva, depressa demais, independentemente da Câmara não ter condições para o manter.
desta forma, porque o Tribunal de Contas chumbou ou chamou a atenção sobre a questão do contrato. Esta é uma questão técnica, jurídica, outra questão é uma questão política. Faz ou não faz falta? Faz falta em que freguesias, entre que freguesias ou entre que localidades de cada freguesia. E nós sabemos que, por exemplo, Porto Salvo é uma das freguesias que claramente precisa de um instrumento de mobilidade deste tipo, ou que Queijas também poderá precisar para se deslocarem para Carnaxide ou mesmo para Algés. A questão é avaliar os movimentos das pessoas, porque não são só os mais velhos, também são as crianças. As crianças que vão para a escola também precisam de um transporte destes. E depois, qual é que é a divulgação que a Câmara faz sobre este transporte e que condições é que dá às pessoas? Porque pode ter um custo, pode ter um custo social ou pode não ter custo nenhum e a Câmara assumir aquilo como um bem necessário para a mobilidade em Oeiras e para fazer face às questões de mobilidade dos mais velhos e dos mais novos. Como é que a vereadora analisa a situação social no concelho? Considera que a situação social acompanha a situação nacional, portanto, de uma situação muito complexa, ou ainda o concelho de Oeiras ainda consegue inverter um bocadinho o ciclo? Eu acho que os indicadores cada vez mais nos mostram que vamos deixar de conseguir inverter o ciclo, porque a crise é transversal ao país. E Oeiras não vai ficar aqui como uma ilha gaulesa capaz de manter um determinado nível de vida. Nós sabemos que há pobreza, nós sabemos que a classe média está altamente prejudicada por todas estas alterações que têm havido ao nível das suas remunerações e, obviamente, que isso vai ter repercussões também no concelho de Oeiras. Parece-me óbvio. Aliás, basta termos a noção da quantidade de pedidos de apoio domiciliário e de pedidos de banco alimentar que tem havido nos últimos anos, nos últimos 2 anos, como tem crescido, por exemplo, no Centro Social de Oeiras, que não tinha necessidade de ter a rede que tem hoje em dia montada. As IPSS estão a tentar responder, e bem, são um parceiro essencial à Câmara Municipal para estas questões, mas não creio que nos próximos anos o quadro seja de melhoria, pese embora o Primeiro-Ministro diga que estamos numa altura de com capacidade de retoma económica. Não é isso que eu acho que se vê, e acho que estas novas remunerações, estas novas taxas que vão ser aplicadas a partir de abril aos reformados vão ter consequências gravosas, e aquele estudo também que está a ser feito da aplicação de uma redução de 5% à função pública definitiva, isto vai ter consequências claramente complicadas. A vereadora considera que a Câmara Municipal tem estado à altura das necessidades sociais dos municípios? Eu acho que há aqui uma desarticulação grande entre a Câmara Municipal e a rede social que já devia estar montada para isto. E acho que há algum desconhecimento da realidade. Acha que há pobreza escondida? Acho que há pobreza escondida e acho que há pobreza envergonhada. Acho que a Câmara tem que perceber que tem que ir à procura desta pobreza para encontrar formas de ajudar, e não tem que ser a Câmara a promover isto, mas a promover que as IPSS possam fazer esse caminho. Eu acho que a Câmara Municipal tem que perceber que os anos 80 e os anos 90 não são os anos 2000 e 2010. É uma realidade económica e de um tecido social completamente distinta. E não podemos viver à conta dos excelentes indicadores económicos que a Oeiras teve. Temos que saber encarar o futuro como o país, todo ele tem que o saber encarar e, portanto, procurar antecipar aquilo que são as mudanças do tecido social e encontrar soluções antes que, entre aspas, o caos possa vir a estar instalado desse ponto de vista. Como vereadora, o que é que pode dizer aos municípios, ou o que é que os municípios podem esperar de si neste mandato? Aquilo que os municípios podem esperar de mim e do Partido Socialista é de uma oposição construtiva, ou seja, nós entendemos que o nosso papel na Câmara é de ajudar a melhorar a prestação do serviço público
e ajudar a Câmara Municipal a encontrar o caminho para efetivamente perceber qual é que é o tecido social que neste momento o Conselho tem. Estamos disponíveis para receber qualquer município, estamos disponíveis para falar com qualquer associação, temos feito esse trabalho ao longo dos anos, vamos continuar naturalmente a fazê-lo, na articulação normal que se faz entre os diferentes órgãos, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal, quer das próprias Assembleias de Freguesia. Portanto, todos nós eleitos somos porta-vozes desta facilidade de comunicação com o partido para podermos levar os problemas aos órgãos que entendemos serem os adequados para poder fazer uma avaliação séria sobre aquilo que nos for colocado. Como é que a doutora Alexandra Moura analisa o novo desenho político em termos de atribuição de competências ou de pelouros ao PSD e como é que analisa esta junção entre IOMAF e PSD? Acho que era mais ou menos expectável que esta junção pudesse ser feita desta forma, não de outra. Sobre as questões do PSD internas não me pronuncio, sobre as questões internas do IOMAF também não me pronuncio. Vamos aguardar para ver se este casamento é definitivo e se é feliz ou se nem por isso. Vamos ver quanto tempo é que este casamento vai durar. A doutora Alexandra Moura é a atual líder do Partido Socialista em Oeiras. É de conhecimento geral que houve eleições internas no PS e que a doutora saiu vencedora e a sua lista. Sabemos também que a lista derrotada foi a lista apoiada pelo candidato à Câmara, Marcos Chá. Como é que avaliou os resultados eleitorais do Partido Socialista? Os resultados eleitorais internos. Eu acho que o partido percebeu claramente o que é que estava ali em causa. Nós temos que ter respeito pelo nosso passado histórico e temos que ter respeito pelas posições que vamos tomando ao longo dos tempos. Não podemos de um dia para o outro esquecermos daquilo que foi o nosso passado. O Marcos Chá foi presidente da Comissão Política Conselhia antes de mim. Tomou decisões nessa altura que teve que ver, por exemplo, com a não assunção de pelouros em 2009, quando os resultados na altura foram, se a memória não me falha, de 26%. Foi uma estratégia definida pelo Presidente da Comissão Política e, na altura, votada, julgo até que por maioria, por toda a Comissão Política. Não fazia sentido alterar esse posicionamento no momento em que os resultados eleitorais desceram e que o PS não conseguiu atingir os resultados que se propunha a atingir. Não conseguiu, não foi o candidato à Câmara que não os atingiu, foi todo o Partido Socialista em Oeiras não conseguiu atingir esses resultados. E isso fez-nos repensar um bocadinho a estratégia para o futuro. Se devíamos, de facto, aceitar pelouros ou não e como é que deveríamos enfrentar a estratégia para os próximos 4 anos. Ficou claro para nós que muito do que fizemos tem que ser reanalisado e refeito e, acima de tudo, aprofundado, nomeadamente a nossa ligação com a sociedade civil, que claramente é por aí que temos que ir. Quanto ao facto do Marcos Chá ter apoiado, o candidato à Câmara ter apoiado o camarada Pedro Almeida, foi uma opção que fez e o resultado foi o que foi. Como uma importante representante do Partido Socialista e sendo representante de uma conselheira muito relevante em termos nacionais, como é que analisa a liderança de António José Seguro no Partido Socialista? O secretário-geral foi eleito nas últimas eleições pela larga maioria. E, portanto, eu acho que o secretário-geral tem condições para fazer o mandato, tem neste momento uma equipa muito interessante a trabalhar com ele. Acho que o panorama nacional, o panorama político nacional é mau para os partidos. Acho que os partidos, não é só o Partido Socialista, mas acho que os partidos têm que claramente perceber que há qualquer coisa na nossa democracia que está a acontecer e que eles têm que refletir o significado. Acho que a comunicação social não tem ajudado também a que os partidos possam ter a voz que devem ter, quer como poder, quer como oposição ao poder. As pessoas estão cansadas, estão zangadas com o facto de terem menos dinheiro, estão muito cansadas com ouvirem dizer há 40 anos que estamos em reformas sobre as reformas sobre as reformas. E há aqui um grande distanciamento entre os partidos políticos e os cidadãos comuns. Mas há
há claramente que perceber o que é que se quer. Portanto, a democracia, para funcionar, precisa de partidos políticos e só pode funcionar bem se os partidos políticos estiverem fortes. Para estarem fortes, precisam de ter pessoas lá dentro capazes que possam efetivamente trabalhar. E as pessoas têm que olhar para os partidos políticos como uma instituição onde podem colaborar no crescimento da sociedade. E esta é uma visão que eu acho que hoje em dia, não sei bem, tenho algumas ideias quanto às razões que estão por trás disto, mas os mais novos estão afastados. Se têm que aproximar mais das pessoas. Acho que é um movimento. Outra imagem. Acho que é um movimento que tem que ser comum, não é? Os partidos têm que se adaptar a esta nova realidade em que as redes sociais tomaram completamente conta da comunicação, entre aspas, ou quase, não é? E as pessoas também têm que perceber que a sua participação cívica tem que ser feita quer nas associações, quer nos partidos políticos. Antigamente, era eu uma miúda, os partidos políticos iam às associações buscar os dirigentes, os quadros para integrarem as listas. Hoje em dia isso não se passa e isso é sinal de que alguma coisa mudou completamente e o tecido político e social nesta área está completamente diferente e eu acho que os partidos ainda não olharam para isto, ainda não refletiram bem no que é que isto significa. Corremos aqui alguns riscos para o futuro que eu acho que do ponto de vista da consolidação da democracia podem ser graves e eu não gostava de ver o país andar para trás. Como é que olha para a situação económica do país e para a governança de Portugal? Com muita tristeza e com muita preocupação. Eu sou funcionária pública e, portanto, e as funções que tenho desde que entrei para a função pública sempre foram funções que eu gostei muito de fazer. E olho para os meus colegas e para os funcionários do meu serviço e sinto que há uma desmotivação enorme por parte dos funcionários públicos porque lhes foram retiradas uma série de regalias, se é que assim se pode chamar, que contribuíam para a motivação. A formação diminuiu brutalmente, para além da questão remuneratória, e isto acaba por... a progressão na carreira parou, e eu acho que a administração pública está mais ou menos, eu diria que... Desmotivada? Não é desmotivada, condicionada e pode até podemos estar num caminho de destruição daquilo que é a administração pública. E eu estou convencida que um Estado não se governa sem a administração pública. Eu estou convencida que a administração pública faz falta e, portanto, que a lógica que havia no passado, que para mim era a lógica que fazia sentido, que era a de crescimento da administração pública enquanto estrutura capaz de apoiar o cidadão nas diferentes áreas, destruir a administração pública é destruir a ligação, claramente, ao apoio ao cidadão, seja lá em que área for. Isto depois vai-se também, mais tarde, agora já se nota muito nos serviços centrais, isto mais tarde vai-se sentir claramente nas câmaras municipais e, obviamente, nas juntas de freguesia. Porque a diminuição de receitas vai ter repercussões na ligação das câmaras e das juntas de freguesia ao cidadão e à resolução do problema imediato daquele cidadão que vai à junta ou à câmara e que, obviamente, espera uma resposta rápida, eficaz e eficiente. Doutora Alexandra Moura, foi um prazer esta entrevista. Muito obrigado, Afonso.